Olá, pessoal, boa noite. Oi, oi. Boa Oi, olá, noite. boa noite. Ah, consegui colocar vocês duas. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada pelas noite. vocês. Obrigada, doutora Miriam, estreando aqui com a gente na nossa live do Instagram. Nós já temos algumas pessoas aqui, a doutora Laila já é conhecida da gente. Doutora Miriam, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente hoje aqui nessa live. Tá joia. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou médica neurologista, sou especialista em epilepsia, trabalho muito com investigação de epilepsia de difícil controle, tratamento cirúrgico de epilepsia e fico lá no ambulatório, né, da Unifesp e também na unidade de monitorização por vídeo EEG. Perfeito. Doutora Laila, fala um pouquinho sobre você, para quem está pela primeira vez aqui na nossa live. Se apresente, por favor. Boa noite, gente. Eu sou Laila Vilela. Sou médica de formação também, apesar de trabalhar com uma outra inserção aí, né, profissional. Eu trabalho na auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, já desde 2007, na verdade. Trabalho com inclusão de pessoas com deficiência e também participo dos grupos de trabalho interministeriais para avaliação da deficiência. Então, eu sempre estou aqui conversando para a gente falar um pouquinho sobre a inserção no trabalho, né? Um olhar um pouco diferente da parte clínica. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo. Perfeito. Hoje essas duas partes vão se somar aqui, né, doutoras, porque existe a dúvida dos dois lados, né, tanto da parte jurídica como da parte clínica. E, doutora Miriam, eu já queria falar para o pessoal que já está assistindo a gente aqui nessa live, enviem as perguntas de vocês para que as doutoras possam responder. Eu vou passar uma pergunta, vou começar com a doutora Miriam. Ai, só um pouquinho, pessoal, que travou meu iPad aqui, eu vou pegar a pergunta aqui que eu recebi das redes sociais. Doutora Miriam, começando, na sua experiência médica com a pessoa com epilepsia, você acredita que essas pessoas, a pessoa que convive com essa doença, ela tem as mesmas oportunidades que uma pessoa sem epilepsia? Então, não tem, né? Deveria ter, mas não tem. O que eu vejo lá no ambulatório, né, atendendo as pessoas com epilepsia, o que elas me contam é o seguinte: são pessoas que têm um perfil assim, entre 20 e poucos, 20 a 40 anos, vamos colocar assim, né? Então, são adultos jovens, a maioria deles tem deficiência física e sem deficiência intelectual global, né? Então, seriam pessoas produtivas, aliás, numa fase muito produtiva da vida, né? Dos 20 aos 40. Mas o que acontece com essas pessoas é que elas contam que, assim, elas conseguem um emprego e aí, daí elas têm uma crise no trabalho, são mandadas embora. Aí conseguem outro emprego e aquilo se repete várias vezes e elas acabam muitas vezes desistindo de trabalhar e recorrendo a um benefício. Então, eu diria que não são as mesmas oportunidades, né? A epilepsia também interfere no aprendizagem, né, na escolaridade, né? A pessoa tem muitas crises, às vezes, numa determinada fase da vida, na infância, aquilo atrapalha para ela atingir um nível melhor de escolaridade.
pode ter alguma dificuldade intelectual, de memória, de atenção, alguma coisa que também vá atrapalhar, né? Então, não tem as mesmas chances de uma pessoa sem epilepsia. Sim, doutora, surgiu uma dúvida aqui, doutora Laila. Com todo esse cenário que a doutora Miriam colocou para nós, assim, deu todo esse contexto, penso num trabalhador formal, sem epilepsia, e uma pessoa com epilepsia. Essa questão das demissões, da oportunidade daquele trabalhador faltar no trabalho, voltar e ainda ter aquela seguridade, e o trabalhador com epilepsia não ter essa mesma possibilidade. Porque o que interfere também nesse contexto, será que seria também um pouco do preconceito, doutora Laila? Com certeza, né? Uma das barreiras mais significativas aí é, de fato, a que a gente chama de barreira atitudinal, que é a do preconceito. As empresas ainda têm muita desinformação, né? Os próprios profissionais que atuam lá na medicina do trabalho muitas vezes ficam preocupados, pensam, a pessoa, eu não posso contratar uma pessoa com epilepsia, porque se ela tiver uma crise aqui em algum momento, ela pode se acidentar. Então a gente escuta isso muito. Só que isso é um conceito muito errado, né? Isso aí é justificar uma ação que é incorreta, discriminatória, com outra ação incorreta, porque a obrigação das empresas é manter um ambiente seguro e saudável para todas as pessoas, e não ficar com esse tipo de discriminação. Que é o que eu sempre falo para as empresas, ok, a pessoa com epilepsia, você já sabendo que ela é uma pessoa com epilepsia, vai tomar os devidos cuidados, é claro, e tudo bem ela trabalhar. Agora, você pode ter situações que você nem faz ideia de que a pessoa tem alguma condição, ela pode ter uma convulsão sem ser uma pessoa com epilepsia, por exemplo. Quantas vezes a gente vê pessoas ter desmaios, por exemplo, porque não se alimentaram direito no café da manhã, sem adoecimento algum, né? Então, isso não passa de uma barreira atitudinal mesmo, isso é uma desinformação muito grande, e isso é discriminatório, é preconceito, isso é proibido por lei, mas isso ainda acontece, né? Então, a gente tem algumas coisas para desfazer aí desses conceitos atravessados. Sim, verdade, doutora Laila. Teve uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho, é um parceiro nosso, super querido, o Vitor, que é um caso bem, assim, atípico, vou dizer assim, porque ele é uma pessoa que trabalhou conosco, ele tem epilepsia, ele perguntou se existe alguma lei que protege a pessoa com epilepsia. Ele é um trabalhador, graças a Deus, ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho, mas, ainda assim, né, outras pessoas têm essa dificuldade de ingressar no mundo do trabalho, e quais seriam as proteções quando a gente se depara com esse tipo de preconceito? Com a pessoa com epilepsia, no caso, uma demissão, no sentido que a pessoa acabou convulsionando, como a doutora Miriam falou, teve um mal-estar no trabalho, ela retoma a atividade do trabalho e ela se depara com uma atitude de violência até, porque eu já cheguei a pegar casos que a pessoa foi proibida de entrar dentro da empresa. Já peguei um caso de uma trabalhadora, ela era promotora de vendas no mercado, ela ficava com aquelas degustações, ela teve uma crise epiléptica dentro do supermercado grande, famoso, socorreram tudo, quando ela retomou a atividade, o segurança praticamente a recebeu na porta do trabalho. Foi uma situação de muito constrangimento. Em algumas situações, às vezes, esse trabalhador ele consegue comprovar, mas em algumas outras situações é uma coisa muito subjetiva. Eu vou dispensar você, essa vaga, enfim, é um corte. Como que esse trabalhador ele consegue se proteger dessa circunstância que eles se deparam em relação à questão desse preconceito, enfim? E assim, às vezes é difícil fazer essa comprovação, né? Porque em tese a empresa pode falar que tem outros motivos para demissão, mas quando é uma coisa tão óbvia até, né? Aconteceu a crise, logo em seguida é demitida, isso aí acaba dando para caracterizar como uma situação discriminatória e pode ser acionado judicialmente essa empresa mesmo por discriminação. A gente tem legislações que protegem nesse sentido, né? A gente tem muita coisa em relação à pessoa com deficiência, mas tem também discriminação em geral. A lei que a gente já tem desde 95, mais importante para isso, é a Lei 9.029.
porque lá tem a previsão de vetação de discriminação por qualquer condição, seja gênero, não é? Idade, deficiência também, mas qualquer condição que a pessoa tenha, né? Então, a gente tem legislação que protege quanto a isso, e cabe acionar a justiça e tudo mais por essas razões. Se for uma coisa muito explícita ali, até um boletim de ocorrência na polícia cabe também, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a botar a boca no trombone, né? Como a gente costuma dizer, porque as pessoas se sentem muito constrangidas, humilhadas, e às vezes acabam não fazendo nada por esse desconforto todo. Mas à medida que a gente comece a brigar por isso, eu acho que as coisas tendem a mudar, sabe? Essa historinha aí de desinformação, deixar pra lá, não vai caber mais, né? É muito importante esse recado, doutora Leila, da gente começar a se posicionar. Eu acho que é muito importante essa iniciativa da ABE trazer vocês aqui para a gente ter esse bate-papo com essas pessoas aqui que estão assistindo, tanto pessoas com epilepsia como familiares, para a gente poder levar essa informação para todos. E, doutora Miriam, em relação à questão da epilepsia, né, a gente falou desse cenário, a pessoa tem um mal-estar, isso pode acontecer tanto com uma pessoa com epilepsia como não, como uma pessoa que não tem epilepsia, mas até que ponto a epilepsia ela pode causar assim, impedimentos nas funções do trabalho? É que a epilepsia ela é uma doença muito variada, né? A gente fala que não existe uma epilepsia, existem muitas epilepsias, né? Então, tem dois grandes grupos, as focais, as generalizadas, e por inúmeras causas também, né? Tem as autolimitadas da infância, tem aquelas, mas na maioria das vezes é uma condição crônica que perdura aí por boa parte da vida da pessoa. As limitações também são muito variadas de acordo com a causa, de acordo com a gravidade, com o número de crises. Então, existe desde uma incapacidade completa em epilepsias muito graves, né? Crianças com encefalopatia epilética que não chegam a desenvolver a fala, a marcha, até quadros extremamente suaves, que a crise consiste de um tremorzinho na pálpebra, que ninguém nem percebe, né? Então, as limitações variam muito, né? Em geral, existem comorbidades, podem existir comorbidades cognitivas, mas a deficiência intelectual global não é a regra, né, nos adultos. O que a gente vê lá no ambulatório dos adultos são déficits associados com a área que gera crise. Então, a pessoa tem uma dificuldade em memória ou em atenção, alguma coisa assim limitada, que não impede, que vai impedir algumas coisas que exigem maior performance, mas não vai impedir a maioria das atividades laborais, né? Perfeito. Doutora Laila, muito se comenta dentro da comunidade das pessoas com epilepsia, dois times, vamos dizer assim, aqueles que querem lei de cotas, benefício, a parte de seguridade, debaixo desse guarda-chuva da pessoa com deficiência, como a doutora Miriam falou, não são assim, não é a maioria dos casos que a gente pega no ambulatório, algumas pessoas possuem, claro, limitações maiores, mas outras não. E como a gente pode, assim, nesse sentido, a epilepsia ela pode ser considerada, por exemplo, para uma lei de cotas no trabalho, uma deficiência, essa pessoa ela pode ingressar no mercado de trabalho com essa proteção, pensando no que a gente falou anteriormente, sendo que essa pessoa ela pode ter uma questão que vai trazer um conforto maior para ela em relação à questão do trabalho, até porque muitas não declaram estar, serem pessoas com epilepsia, né? A gente tem muito isso no cotidiano, não quer falar, então quando acontece a primeira crise epiléptica no trabalho é uma surpresa para todo mundo, ninguém sabe socorrer, a gente tem pessoas que trabalham aqui e venceram essa etapa, a gente sabe que não é fácil, não é para todo mundo, então, assim, a pessoa ela já passa por vários preconceitos, mas como a pessoa consegue
se apropriar desses instrumentais para fazer mensurar se ela tem ou não a possibilidade de ingressar numa lei de cotas. Isso é bem importante, Fernanda. É uma coisa que eu sempre defendo, né? Porque eu acredito que parte das pessoas com epilepsia poderão se beneficiar dos benefícios das ações afirmativas, de tudo que já existe para as pessoas com deficiência. Porque o conceito atual de deficiência, ele é muito mais amplo, né? A gente trata do conceito biopsicossocial, que está na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão. O que é o conceito lá? É o seguinte, a gente tem impedimentos, que a gente chama assim, em funções e estrutura do corpo, né? E essas alterações no corpo, que são chamadas de impedimentos, elas podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Mas a experiência de deficiência vai surgir de onde? Da interação desse corpo com esses impedimentos e o ambiente lá fora, né? O contexto, as barreiras que a pessoa enfrenta. E que uma delas é a barreira atitudinal, que é tão frequente, né, para a pessoa com epilepsia. Então a gente sempre defende isso. Eu costumo separar assim, mais para fins didáticos, né? Porque claro que não tem muito isso, que é uma gama, como a doutora já explicou, tem muitas apresentações, mas eu costumo fazer uns grandes grupos para a gente pensar em ações diferentes para cada um. Por exemplo, tem uma parte das pessoas com epilepsia, e é a maioria, né? Eu acredito, na clínica no dia a dia, que tem essas condições mais leves, mais bem controladas, que elas de fato não teriam limitações delas como impedimentos corporais, mas a limitação está onde? No preconceito, né? As empresas não quererem, porque tem esses conceitos distorcidos, esses preconceitos. Para esse grande grupo, a gente teria que fazer ações mais no sentido mesmo de conscientização, de informação, né? De quebra dessas barreiras todas aí, trabalhos com as empresas nesse sentido. Mas a gente tem mais dois grupos. Um grupo que seria em torno de talvez uns 20 e poucos por cento, que seriam pessoas que têm, de fato, essas limitações um pouco maiores, essas comorbidades que a doutora explicou para a gente, né? Algumas questões motoras, às vezes cognitivas, mas várias possibilidades. E aí, essas pessoas é que possivelmente poderão se beneficiar das coisas que já existem para as pessoas com deficiência, né? E a gente tem um grupinho menorzinho aí, que seria em torno de uns 3%, que são condições bem severas, do ponto de vista de impedimento corporal. Quer dizer que essas pessoas não podem trabalhar? Não, não quer dizer. A gente tem uma figura na legislação que é o trabalho com apoio. É um trabalho que depende de uma modificação maior. Então, às vezes, até uma companhia, alguém que auxilie nas tarefas, que dê todo o suporte necessário. Isso ainda é muito raro no Brasil, apesar da legislação ter essa previsão. Mas ainda assim, se no fim das contas tiver um grupo de pessoas que se sinta impossibilitado de trabalhar, tem chance de acessar benefícios que também são de pessoas com deficiência, às vezes como o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então eu defendo sim que a gente utilize esses direitos já presentes no nosso arcabouço legal para que as pessoas possam acessar, né? Mas eu acho assim, cada grupo vai ter ali uma política que a gente tem que fazer para poder garantir esse pleno acesso ao trabalho e às atividades. Mas, assim, para todos, a gente vai precisar muito de quebrar as barreiras atitudinais, senão não funciona direito, né? E aí você perguntou como que a pessoa faria para acessar. Por enquanto, a gente ainda não tem um instrumento de avaliação biopsicossocial funcionando, né? A gente está em vias de trazer isso, tem um novo grupo de trabalho. A gente está desde 2007 nessa batalha de criação do instrumento, já passamos por várias versões, inicialmente o IFBR, depois o IFBRA, que o INSS já usa para aposentadoria especial da pessoa com deficiência, mas temos a versão do IFBRM que precisa, né, entrar em funcionamento. E a gente tem um GT em atividade, ele começou no dia 2 de junho e ele tem 360 dias para já trazer uma concretização disso, né? Então, até o ano que vem, a gente possivelmente, eu acredito nisso com bastante tranquilidade, que a gente vai ter a regulamentação dessa avaliação biopsicossocial. E aí, pelo conceito atual de deficiência, qualquer pessoa com qualquer tipo de diagnóstico que se sinta em desigualdade de oportunidades vai poder buscar essa avaliação para acessar os direitos. Isso vai ser bom, porque hoje em dia ainda tem muito aquela visão de que a deficiência são só as condições citadas no antigo decreto 3298. Ainda está em vigência, apesar de ser muito criticado, mas lá tem uma listinha de condições que não incluem, né, as questões da epilepsia. Então, a gente já inclui na cota do trabalho, tem vários. Aqui eu estou em Belo Horizonte, né? A gente já tem
trabalha há muitos anos, desde a Convenção da ONU, que o Brasil assinou lá em 2006, 2007, né, mas que formalizou como parte da nossa Constituição em 2009. A partir do momento que virou parte da nossa Constituição, a gente já começou a fazer essa avaliação ampliada. E tem muita gente com epilepsia já na conta do trabalho. Mas, e isso vai ficar mais oficial, mais tranquilo, depois que vier o instrumento, né? A gente vai ter um período de transição aí, mas vai funcionar. Então, tem boa expectativa em relação a isso, e quem estiver aí te acompanhando, quiser me seguir lá no Instagram, eu estou sempre trazendo informações sobre esse instrumento, porque eu agora estou no Ministério dos Direitos Humanos, requisitada por lá, justamente para trabalhar com o instrumento. Então, estou sempre trazendo notícias fresquinhas aí, quem quiser acompanhar, pode me seguir, que eu sempre falo. Que excelente notícia, doutora Laila. Já vai fortalecer ainda mais a nossa luta, a nossa bandeira. Bom, né? Muito bom mesmo. Parabéns. Doutora Miriam, eu ia fazer uma pergunta agora para você e entrou esse comentário, mas vamos lá, né? A pergunta é: contar ou não contar para o empregador, né? Pergunta para as duas. Porém, eu tenho aqui já um comentário que eu vou provocar vocês nesse sentido. A Edilene colocou aqui: eu não falo somente pela discriminação. Já teve vezes que falar, ela diz que nem passou para a próxima etapa do processo seletivo. Talvez a gente não sabe, de repente não passou, não era o perfil da vaga, mas vamos dizer que a gente está caminhando aquela coisinha do preconceito que a gente falou. Aí tem essa questão, doutora Miriam. E tem uma outra questão, né? A pessoa começa a trabalhar, não conta, aquela carga de estresse, aquela pressão, aquele medo, porque tem que ficar no trabalho, tem que pagar as contas. Essa carga de estresse, doutora Miriam, pode afetar a questão da saúde mesmo, ser um escape de crise epiléptica para essa pessoa? Comenta aqui essas duas questões para mim. Bom, os pacientes falam mesmo, alguns que omitem, né, do empregador, justamente porque essa questão, se eu contar, tenho certeza que ele não vão me manter no trabalho e tal, então algumas pessoas omitem. A gente nunca aconselha esse tipo de omissão, justamente porque, assim, geram estresses que você falou na pessoa, né? E se eu tiver a crise aqui, né? Como que vai ser? E realmente é perigoso, né? As pessoas que trabalham junto precisam saber como proceder numa crise, né? Tem toda uma orientação, né? Se for uma crise tônico-clônica mais intensa, aquelas coisas erradas que fazem de já virar a pessoa logo que começou a crise, vira a pessoa de lado, coloca o objeto dentro da boca. Então, assim, o ideal é que todas as pessoas saibam, que saibam atender no caso de uma crise e o que fazer. Quanto tempo aguardar para a pessoa voltar ao normal? Não voltou, para onde eu ligo? Que tipo de socorro eu solicito? Né? Para a segurança da pessoa. Né? E também para as pessoas não levarem um susto. Nossa, ela está morrendo, vai achar, às vezes, acha que a pessoa está morrendo, né? Tem crises que são muito intensas e então a gente nunca aconselha a esconder. Mas isso, é frustrante realmente quando a pessoa é honesta, né? Coloca uma fragilidade sua, uma condição sua e é prejudicada por conta disso, né? Então é difícil, mas assim a gente orienta a falar. E você, doutora Laila, qual a sua opinião? Assim, mais uma pergunta: a pessoa é obrigada por uma legislação comentar sobre algum grau de saúde mais delicado ou não? A pessoa não é obrigada, mas é sempre recomendável, né? Que é isso que a doutora Miriam disse, a gente não deve esconder por questões práticas mesmo. Assim, se a gente diz, a empresa tem que se adequar, se adaptar,
uma coisa que a gente gosta muito para pessoa com deficiência, que pode servir também para alguns casos, né, de epilepsia, ter uma espécie de um padrinho ali no trabalho, alguém que presta mais atenção nela, porque às vezes tem aura, né, que a doutora Miriam sabe muito melhor que eu essa parte, mas algum sinal, alguma coisinha que se manifesta antes, e aí se alguém está atento ali, já percebe, já, né, afasta objetos, já dá um apoio, um suporte. Então, assim, idealmente a gente deve sempre falar de todas as condições, porque é obrigação da empresa cuidar da saúde e segurança de todos, né? Mas a gente sabe que na prática tem muita empresa que vai fazer essa barreira. Sempre sai espalhando por aí, falando com as empresas sobre discriminação ser crime, né? Que dá cadeia, dá multa. E isso é discriminação. Falar que não vai admitir essa pessoa em função de um quadro que ela tenha, isso é altamente discriminatório. A gente pode ter processos, ter intervenções nesse sentido aí, né? Então, assim, o recomendável é sempre falar, mas eu sei que é um dilema muito grande para a pessoa com deficiência. Mas, por outro lado, a gente sabe que às vezes não fala e na primeira crise que tiver vai ser desligado, né? Então, isso aí pode ocasionar um emprego meio temporário, porque na primeira informação que surgir, que foi omitida, a empresa vai ficar com essa dificuldade aí, né? Não vai querer manter a pessoa, que está errado também, mas... elas até se justificam assim, ah, não, mas eu não sabia, eu precisava dessa informação para fazer uma gestão melhor disso, mas isso é desculpa esfarrapada também, né? Mas, assim, idealmente é falar. Eu A acho gente que também da gente ir conquistando a mentalidade das pessoas, né, doutora Miriam? Ocupando esses espaços, desconstruindo. Isso, orientando, né? Isso. Tem uma questão que, assim, 70% das pessoas com epilepsia têm as crises controladas com remédio. Então, a pessoa que está com as crises controladas há bastante tempo, ela até se sente confortável em não expor um dado de saúde que, né, que ela não é obrigada a falar da sua saúde para as outras pessoas. Então, assim, se as crises estão controladas há bastante tempo, uma epilepsia estável, que é a grande maioria da população, é até relativamente tranquilo, né? Mas se as crises não estão controladas, de vez em quando tem uma crise ou outra, acho que precisa revelar. Tem um comentário aqui do Bruno, achei bem interessante. Ele falou, graças a Deus no meu trabalho eu sou muito bem acolhido e abraçado. Todos sabem lidar com as minhas crises de ausência. Importante. Maravilha, né? Que bom. A gente reforçar também o positivo. E eu costumo falar que essas empresas a gente devia até falar o nome delas, porque essas que funcionam bem a gente deve sempre elogiar, né? As ruins a gente não fala. Ah, é verdade, As boas a doutora gente pode falar. muito verdade. Doutora Miriam, quais as profissões adequadas para as pessoas com epilepsia? Tem alguma profissão mais adequada? Como a doutora Laila falou, tem essas questões relacionadas ao ambiente, algo que a empresa tem que fornecer para qualquer trabalhador, a questão da segurança, mas para a pessoa que convive com essa patologia. Tem alguma profissão que, por exemplo, poderia ser uma profissão não aconselhável para essa pessoa exercer? Então, assim, o ideal é evitar profissões que coloquem a pessoa em risco, né? Porque quando a pessoa tem uma crise, ela, na maioria das vezes, perde o contato com o meio ambiente e pode cair, né? Pode apresentar quedas. Então, o ideal é se evitar profissões que tenha que se operar máquinas perigosas, né? Daí depois acho que a doutora Laila vai falar melhor que eu. Mas locais que a pessoa fica exposta a grandes alturas, esse tipo de coisa, né? Eu acho que fora isso não tem outros impedimentos, assim, né? Dirigir caminhão, a gente já teve vários pacientes assim, com motorista de caminhão, né? Não vai ser um piloto de avião, né? Isso não dá. Mas outros tipos o resto eu acho que não tem nenhum impedimento. Eu peguei uma pessoa entrou em contato comigo, era o ex-marido. Ele era iFood, de moto. Ah, sim.
Motorista de aplicativo, Tipo, tipo, moto. e de moto ainda. Mas, doutora Laila, comenta pra gente o que você acha em relação a essa questão do trabalho. Moto é um negócio perigoso para todo mundo, né? Não recomendo para É. ninguém, na verdade. Mas assim, a gente tem uma visão um pouquinho diferente em relação a essa questão do trabalho, porque assim, na teoria da nossa legislação, a gente tem que garantir os dispositivos de segurança. Então, por exemplo, até para o próprio trabalho em altura, o ideal é que a gente tenha formas de proteger qualquer pessoa. Se tiver, se for a proteção coletiva preferencialmente, mas se for o caso até algum equipamento de proteção individual, porque é aquilo que eu disse, a pessoa com epilepsia ela pode ter uma crise ali na altura e, né, passar mal, ter o risco de cair, pode. Mas uma pessoa que não tomou café da manhã também pode. Então, se aquele ambiente não está seguro para a pessoa com epilepsia, ele não está para as outras pessoas. A gente tem que garantir a segurança para todos. Eu sei que isso ainda está meio teórico, né? Apesar de já estar explícito na lei há muitos anos, as empresas ainda não cuidam de fato desses riscos. Então, e a coisa que tem que ser uma avaliação muito individualizada também, né? Como a doutora Miri falou, cada pessoa é de um jeito. Então, assim, ela melhor do que ninguém sabe ali das dificuldades dela. É por isso que realmente a gente deveria comunicar quando as crises ainda estão existentes, né? E informar para a empresa, ver que tipo de dispositivo de segurança que a empresa dispõe lá, se ela tem como adaptar ali também, melhorar isso, né? Mas a gente ainda tem muita coisa. Falar, ah, não, alto forno não pode, porque tem risco de passar mal, se queimar, não sei o quê. Mas é porque são atividades que são muito hostis para qualquer pessoa. As atividades é que estão irregulares. Não que a pessoa com epilepsia não possa fazer por ela mesma, mas pela atividade ser muito bagunçada ainda. Não está, de fato, controlada como deveria, né? Mas é por aí. O ideal é que a gente vá brigando com as empresas para elas melhorarem todos os ambientes para todo mundo. Um dia a gente chega lá, né? Não, com certeza. O Bruno comentou aqui que ele trabalha na área da saúde, mas não encontrei o comentário aqui da empresa para o pessoal mandar currículo, né, Bruno? Elogiar a empresa dele. Elogiar a empresa dele. Marcelo, que é um parceiraço aqui da BE, querido, aqui junto conosco na nossa live, ele é contador, falou que, infelizmente, muitas empresas ainda não estão preparadas, isso é um fato. Muitos comentários aqui em relação à questão da live, o pessoal comentando, gostando bastante da participação. O Éder, ele colocou que ele trabalha na instituição de ensino e que no trabalho dele as pessoas compreendem a situação de saúde dele. O Éder, ele é embaixador da BE de Goiás e é incrível, porque quando a gente faz live, às vezes entram os alunos do Éder para falar, o Éder é meu professor, eu liga para a associação e fala, eu conheço o Éder, de tanto que os alunos dele se orgulham da história dele. É muito bonito, comovente para nós, assim, a gente se orgulha muito do Éder, porque ele tem uma história incrível de vida, e assim, ele é professor de TI, ele fala da memória dele, assim, chega a ser até um pouco assim, ele fala com um pouquinho de jeito, sabe, uma coisa descontraída, e ele fala que ele não lembra do nome das pessoas, ele demora para lembrar, e ele escolheu uma profissão super difícil, e quando ele chega na aula e começa a contar a história de vida dele para os alunos, é encantador, as pessoas reverte aquele preconceito, o que era para ser preconceito se torna uma admiração. Então, acho que é um dos recados, né, que é para a gente tentar construir aqui nessa live, pessoal, é que a gente enxergar um caminho, né? Até um tempo atrás, todo mundo se escondia, não falava o que era epilepsia, a gente está avançando, a gente está com muitas pautas em agendas políticas e a gente precisa começar a ocupar esse espaço, assim como a doutora Miriam colocou, como a doutora Laila também falou, essa questão da gente falar, não só pela questão da responsabilidade do nosso autocuidado, de acreditar que as pessoas podem ser, assim como o Bruno falou, né, nos acolher, nos abraçar, e esses espaços a gente vai ocupando na sociedade. A gente tem que tornar a epilepsia algo comum, né, doutora Laila? Porque enquanto a gente vai escondendo, tentando desaparecer, fica difícil a gente falar, né? Estender essa bandeira para as pessoas, né?
Deixa eu ver se tem mais alguma Falo, pergunta inclusive em aqui. relação à deficiência também, que a gente tem que naturalizar essa conversa, que a coisa não tem esse receio de que é negativo, de que é ruim, né? Ser pessoa com epilepsia, ser pessoa com deficiência. E é com a convivência que a gente quebra as barreiras, que é isso que você está contando dos alunos. Porque a gente tem muito preconceito, porque a gente não convive tanto com as pessoas. A partir do momento que você convive, vê as habilidades, começa a enxergar a pessoa como pessoa, não como um diagnóstico, como uma deficiência, né? A gente muda essa conversa e a gente consegue quebrar muita barreira aí da sociedade. Eu acho que é a única forma mesmo, é conviver. Muito legal. Algumas pessoas aqui comentando, doutora Miriam, que trabalham na área da saúde. Vou aproveitar e fazer uma pergunta também, porque eu peguei um caso de uma, acho que não sei se é esse nome, não lembro, pessoal, brigadista, né? Bombeira. Ela era uma mulher e ela passou mal, enfim, e depois descobriram no quartel dela que ela tinha epilepsia, queriam afastar, ela queria muito estar dentro daquelas funções, aquelas atividades. Ela contou que tinha simulações de fogo, essas coisas. Então, assim, falar sobre o risco dessas, de repente, a profissão de saúde, algumas pessoas colocaram aqui, até falaram, o próprio Bruno falou que é da saúde e comentou no trabalho, e é difícil a gente falar, tem um problema de saúde e não ser aceitado nesse, né, dentro desse ambiente de trabalho. Agora, quando a gente fala de carreiras militares, né, um policial, um bombeiro, essas profissões, elas também poderiam se enquadrar numa profissão um pouco mais de se pensar da epilepsia, da pessoa com uma epilepsia que não está controlada, participar de um processo, de um edital, de alguma coisa nesse sentido? Você acha que o que a gente pode falar para essas pessoas que estão perguntando a respeito disso, doutora Miriam? Olha, eu acho que eu não sou a pessoa mais apropriada para falar assim dessa parte ocupacional, né? Mas eu acho que tem que ser visto caso a caso. De repente, essa bombeira ela gostava muito da profissão, se ela tem as crises controladas, talvez evitar uma situação de maior risco, mas não impedi-la completamente de exercer a profissão, né? Eu acho que tem que ser avaliado individualmente, também não dá para generalizar assim, não, pessoas com epilepsia não podem ser bombeiras, não podem ser policiais, não sei, não saberia dizer. Eu acho que pode Doutora sim, a Laila, gente comenta mais um pouquinho. podem, né? Fazendo as adaptações. Faz parte do que a gente chama de adaptação razoável, fragmentar a tarefa. Então, de repente, se em um determinado momento é uma condição de maior risco, aquela ali não seria, né? Como a doutora Miriam falou, e outras sim, mas a gente não deve excluir ninguém. Inclusive, lá, um dos princípios para a pessoa com deficiência na Lei Brasileira de Inclusão é que a pessoa tem direito a um trabalho de livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo. Cabe à sociedade fazer as adequações necessárias para que a pessoa não tenha que ficar fora de nada, né? Então dá para adaptar, e mesmo forças policiais, bombeiros, a gente sabe que os editais, muitas vezes eles já são excludentes, eles colocam lá como umas condições que são incompatíveis com a carreira. E isso também é discriminatório, a gente está numa batalha para consertar esses editais, que eles não podem excluir as pessoas a priori, assim, por um diagnóstico, isso está muito errado, né? Mas ainda tem esse viés muito capacitista nas forças policiais, forças armadas, bombeiros, polícias diversas, né? A gente tem que melhorar muito ainda nesse quesito. Verdade. Não sei, uma pergunta, mas eu não entendi muito bem, mas eu acredito que a Andressa, ela queira caminhar nesse sentido. Ela colocou a pessoa com epilepsia pode fazer exercícios físicos. Eu não sei se a Andressa quer colocar que, de repente, ela quer desenvolver no futuro, né, para ser uma jovem que quer trabalhar com educação física. Esse trabalho, doutora Miriam, é possível, no sentido de a pessoa vai se exercitar, a pessoa com epilepsia, ela tem algum problema nesse sentido, fisicamente, de trabalhar nesse sentido? Fazendo muitos exercícios? Então, assim, a gente tem até uma linha de pesquisa, né? O Dr. Ricardo Arida, lá da Unifesp, trabalha com
estudos experimentais, né, em animais, e já tem um grande corpo de publicações mostrando que a atividade física, né, que o exercício físico tem efeitos benéficos a longo prazo no controle das crises, né? Então, o exercício é bom para todo mundo, inclusive para as pessoas com epilepsia, né? Não tem contraindicação, muito pelo contrário. Tá? Ai, que excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal comentando bastante. Mas comentando, falando ainda a respeito da questão da falta de acessibilidade ao trabalho, questão da falta de memória, enfim. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais, doutoras. Eu queria começar por você, doutora Laila. Você pode deixar de recado para as pessoas com epilepsia, esse bate-papo rápido que nós tivemos mas com bastante aproveitamento, com questões bem sérias, a gente tratar e discutir com eles aqui. Qual que seria, assim, as considerações finais que você gostaria de deixar para todos que estão assistindo aqui a nossa live? Bom, acho que, assim, o primeiro ponto é a busca de informação, que é o que vocês estão fazendo aqui, acompanhando os canais, né, da Associação Brasileira de Epilepsia e tudo mais. Segundo ponto é a gente começar a falar mais sobre isso. Não estou nem dizendo que é lá no trabalho, não. Vamos começar em outras esferas, vamos falar no dia a dia ali, em momentos de lazer, falar sobre epilepsia mesmo, que assim a gente vai quebrando as barreiras, porque até hoje tem gente que acha que pega com saliva, né? Tem umas coisas nesse nível. E a gente só vai tirar isso à medida que a gente compartilhar a informação. Então, vamos tentar falar disso mais naturalmente, porque a gente vai aos pouquinhos chegando essa informação até a empresa, até a escola, né? Vamos falar em família, que aí um fala com o outro, a gente começa a discutir mais sobre isso. E naturalizar mesmo, que é o que eu sempre proponho para as pessoas com deficiência também. Vamos falar disso naturalmente, né? Não tem mal nenhum, pelo contrário, faz parte da diversidade humana. E aí, vamos conversar. A gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir quebrar essas barreiras, porque essas ações afirmativas que existem todas são nesse sentido justamente de compensar uma exclusão histórica aí, né? E com o tempo a gente vai quebrando essa exclusão e as coisas vão ficar naturais. Vai ser natural contratar a pessoa com epilepsia, assim como a pessoa com deficiência, todo mundo. Então, eu acho que o caminho é esse, da gente conversar sobre as coisas. E agradecer muito esse momento aqui, sempre bom estar com vocês. Quem quiser seguir lá no meu Instagram, que está em cima ali também, siga para saber notícias sobre instrumento de avaliação, sobre um monte de coisas que a gente conversa lá. É sempre bom ter vocês. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Laila. E doutora Miriam, o seu recado para as pessoas que estão assistindo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, assim, na verdade, minha participação na live foi para colocar um pouco da minha experiência, mas também muito para aprender em relação a isso, porque é uma demanda que os pacientes trazem muito para a gente, né? E aí eu posso entrar na lei de cotas, olha, eu fui demitido várias vezes, vou desistir, não vou mais trabalhar. Então, eu acho que as pessoas com epilepsia têm que tomar essa consciência, né? Isso que a doutora Laila falou, ser demitido por ter epilepsia é uma forma de discriminação, as pessoas têm que tomar essa consciência e têm que lutar pelos seus direitos, né? Então, não ter uma atitude passiva e de vítima, mas buscar o que lhe é direito, que é o direito ao trabalho, né? Então, que elas lutem junto com a gente aí por esse direito. Perfeito. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, assistindo a live da BE, prestigiando a doutora Miriam, a doutora Laila. Obrigada por vocês estarem, assim, doando o tempo de vocês, essa hora da noite, a gente aqui batendo esse papo tão gostoso
Passou tão rápido, mas foi tão gostoso. Para vocês, eu vou deixar gravada a live, pessoal. Compartilhem. Acho que essa informação aqui, esse bate-papo ali foi tão rico. A gente precisa compartilhar essa mentalidade com os nossos grupos, das pessoas com epilepsia. Essa fala que a doutora Miriam trouxe aqui é tão incrível. Você receber aquela demanda do paciente, você não se conformar, você buscar respostas, você querer trazer aquele apoio que está para além da medicina, mas você querer dar aquele suporte para o paciente, é isso que a BE tenta fazer aqui através desses canais de comunicação, mas a gente precisa de vocês nessa luta. Então, fazer como a doutora Laila disse aqui, vamos acreditar, vamos seguir, que uma hora a gente vai vencer essa etapa, né, doutora Laila? Obrigada, doutora Miriam, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigada mais uma vez, doutora Laila. Um grande beijo a todos. Excelente Boa noite. Obrigada. Obrigada.